As conversas também são extremamente importantes para isso. Se no seu círculo imediato você não tem com quem conversar de letras, de armas e de gêneros formidáveis, não converse sobre nada. Essa coisa das canções que eu estou falando serve muito bem para isso. Quer dizer, para você ligar ou desligar, né, do ambiente conforme você sinta que os estímulos são úteis ou inúteis. Quer dizer, você tem que se colocar ali não como uma pobre vítima que está sendo levada daqui para lá pelos estímulos ambientes, mas como o presidente de uma multinacional, entendeu? Que não recebe qualquer um na sala dele. Entendeu? Daí você quer falar comigo, você tem que passar pela secretária, pelas relações públicas, pelo não sei o quê, e daí eu vou ver se te dou atenção. Quer dizer, eu estou sabendo que você está ali, estou sabendo que você está solicitando a minha atenção, mas não vou te receber, assim, sem um sério motivo, tá certo? As solicitações de atenção são uma coisa que pode destruir a sua vida intelectual por completo. E se você se sentir como um bichinho acuado e tentar fugir para um mundo de sonhos, aí é que ela vai te perseguir, tá certo? Então você tem que ter adquirir uma espécie de soberania sobre esta coisa, né? Não tema, se você for capaz de fazer isso sem magoar as pessoas, então você é um artista. Em geral, poucas pessoas são, né? Eu estou lendo, por exemplo, uma biografia de Ezra Pound, e Ezra Pound não conseguia fazer isso, ele só conseguia defender o seu mundo interior sendo mal educado, tá certo? E veja, Ezra Pound era um gênio, não era qualquer um, né? Então, mas ele não tinha essa habilidade, né, de recusar a atenção sem que nem as pessoas percebam. Aí eu sou nesse ponto eu sou superior ao Pound, né? Eu posso estar com uma pessoa durante 2 horas, não presta atenção numa única palavra que ela está dizendo, e a pessoa não percebe, acha que eu estou interessadíssimo, né? Então, mas eu desenvolvi isso quando eu comecei a ir para a escola, que minha mãe ia me acordar, né? Então eu estava na cama, eu fingia que estava acordado e conversava com ela, mas eu estava dormindo. E ela ficava crente que eu já tinha acordado e estava no último sono. Então, quer dizer, cada um inventa os recursos que puder, tá certo? Mas sempre busque manter a continuidade da sua melodia interior. Isso aí, sem isso, você não vai conseguir se defender. Mais ainda, como você vive no Brasil, e o ambiente brasileiro é só banalidade, e é só, vamos dizer, é uma coisa de sanguessuga, né? Todo mundo é um sanguessuga de atenção no Brasil. Para qualquer mesquinharia, né? O sujeito, por exemplo, eu conheço pessoas que adoram conversar sobre doenças, né? Eu tenho tantas pontas de safena, né? Não sei o que, eu sofri um AVC, não sei o que. E espero que ele preste atenção nessa porcaria. Mas, né? Outros vêm nos contar as suas realizações no campo erótico, né? Coisas desse tipo, né? Então, basta você ligar a televisão no Brasil, pronto, você recebe uma inundação dessas coisas, né? Você não tem nada que preste. E se você vai, bom, agora eu vou para a universidade, eu vou para um ambiente mais civilizado, né? O que eles vão te dar lá? Né? Vão te dar como aquela menininha que trabalhou no filme, até esqueci o nome do filme, 1 contra 1000, uma coisa, 1000 contra 1, baseado no livro do William Lima da Silva, que era o chefe do Comando Vermelho. Então aparece lá uma atriz dando uma entrevista, dizendo, não, porque aqui a gente vive no mundo da classe média carioca, mas daí eu li os livros do fulaninha de tal, que mostra, né, toda esta coisa do banditismo e tal, foi um outro mundo que eu descobri. Então ela acha que ela descobriu o narcotráfico, né? Ela teve uma ampliação cultural absolutamente formidável, né? E eu me lembro que desde os anos 40, mais ou menos, tem pessoas que passam por essa experiência, descobrem que existe o banditismo em torno, né? Mas não percebe que o banditismo também faz parte da própria banalidade em torno, né? Você tem uma ampliação do seu horizonte sociológico, adquirindo informações que, no fim, não têm importância nenhuma.
Não é isso? Se você pensar o que são esses 50 mil brasileiros que morrem por ano, né? São a repetição banal de uma realidade macabra. Quer dizer, o macabro se tornou banal também, né? Então, eu não creio que esta penetração nas misérias sociais seja efetivamente uma ampliação da inteligência, um crescimento da inteligência. Por quê? Porque ela se constitui apenas, vamos dizer, de dados homogêneos. Né? Isso quer dizer que milhões de cigarros de maconha, né, milhões de pacotinhos de cocaína, não contém nenhuma informação a mais, além do primeiro cigarro de maconha ou do primeiro pacotinho de cocaína. Tá certo? Então, isso aí, vamos dizer, são informações desse tipo que você tem acesso nas universidades. Quer dizer, eles vão te fazer uma penetração na banalidade, uma absorção de banalidade, disfarçada de tomada de consciência. Alguns chamam de conscientização, essa picaria. Então, como não há mudança, não há um acréscimo qualitativo, não é ampliação nenhuma. Você está apenas tomando nota de mais fatos banais que não significam grande coisa. Né? Agora, isso não acontece, por exemplo, quando você lê um diálogo de Platão, porque ele vai inaugurar possibilidades cognitivas que você não tinha antes. Ele não está apenas te dando novos fatos da mesma ordem, do mesmo plano, mas está te elevando a um outro plano, de onde todos os fatos aparecem transfigurados. E é esta a experiência que você tem que ter. É isso. Mas, na Universidade Brasileira, você é capaz de até transformar um texto de Platão numa investigação de banalidade. Você veja que, por exemplo, nos últimos 30 ou 40 anos, começaram a aparecer milhares de livros onde a obra dos poetas, dos filósofos, etc., é diretamente associada à sua vida sexual real ou suposta. Porque eu acho assim, qualquer investigação da vida sexual ali é sempre suposta. Se há uma coisa que ninguém fica sabendo, na verdade, é isso. Né? Mas você pode ouvir falar alguma coisa, especular. Né? E o mais incrível é as pessoas acharem, então, que a vida sexual é o centro de construção da personalidade. O que é uma coisa realmente impossível. Se é uma coisa impossível, é esta. Né? Mas as pessoas apelam para o Dr. Freud, e o básico que eu posso dizer com o Dr. Freud é que é o seguinte, é que é um sujeito inconsciente, idiota. Esse é um cara que não tinha a mais mínima autoconsciência. E que inventava coisas para justificar uma mitologia pessoal dentro da qual ele viveu, de certo modo, para justificar que comia a cunhada. Né? Então, em matéria de conhecimento da alma humana, o Dr. Freud não é nenhuma autoridade. Né? Embora alguns fatos que ele tenha observado, de fato, existam. Mas isso não quer dizer nada. Muito bem. Também em função do mesmo problema, e já que eu estava falando na biografia do Pound, então, eles perguntaram para o Pound o que Pound esteve na cadeia durante 12 anos, né? Sem nenhuma acusação formal, sem nenhum processo, até hoje não se sabe exatamente o que ele estava fazendo lá. Mas eles perguntaram para ele, e todo dia recebia visitas. Né? Então, perguntaram para ele do que ele conversava com as visitas. Daí ele respondeu com uma citação latina que eu não sei, eu acho que é de Virgílio, mas não tenho certeza. Né? Ele respondeu, de literis, de armis, prestantibusque ingenies. Quer dizer, de letras, de armas, né? E de gênios formidáveis. E daí dizer ele que são as únicas coisas das quais as pessoas inteligentes devem conversar. Então, as conversas também são extremamente importantes para isso. Quer dizer, se no seu círculo imediato você não tem
com quem conversar de letras, de armas e de gênios formidáveis, tá certo? Não converse sobre nada. Tá certo? Você vai para a internet, conversa com seus companheiros de seminário de filosofia sobre alguma coisa que preste. Se bem que no próprio fórum do seminário de filosofia, eu vi gente baixando o nível da conversa. Baixar o nível da conversa não quer dizer que diz palavrão, não quer dizer que diz coisa feia, não é disso que eu estou falando, né? Não estou falando do ponto de vista, dizer, da moral banal, não é disso que eu estou falando. O que no Brasil também se chama de nível é outra coisa, né? Alto nível no Brasil significa um fingimento de polidez, né? Também não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da substância dos assuntos discutidos, né? Quer dizer, o indivíduo que entra no fórum do seminário para ver com um small talk, quer dizer, pelo amor de Deus, o que é isso, né? Small talk você pode ter com o homem do posto de gasolina, né? Com a sua empregada e assim por diante. Mas eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês, mas muito séria, muito séria. Small talk é proibido. Uma pessoa de estudo, um homem de estudo, nunca tem small talk. Nunca. Então, o que quer que diga, mesmo que pareça small talk, tem que estar carregado uma segunda, uma terceira camada de sentido e tem que ser algo que está enriquecendo realmente a convivência. Tá certo? Então, infelizmente, no Brasil, há muito tempo não se tem esse tipo de diálogo. Quer dizer, ou você tem só o small talk, ou você tem um fingimento de vida intelectual no nível universitário puramente profissional. E é exatamente o que você pode encontrar em pessoas da USP. Mas eu, sinceramente, eu não conheço, nesse meio universitário brasileiro, nunca conheci uma única pessoa capaz de manter conversas, por exemplo, como eu mantinha com o Bruno Tolentino, que era exatamente isso, de literis, de arbis, prestante, busco ingeniis. Era só isto que nós falávamos, só isso o tempo todo. Não quando estava fazendo piada, era isto, né? Então, eu tive a felicidade de ter esse convívio com o Bruno, embora durante pouco tempo, e poder saber, então, o que é uma conversa verdadeiramente civilizada entre pessoas de estudo. Mas isto não se vê no Brasil. Porque o elemento fundamental dessa conversa é a sinceridade. É que ela seja um depoimento efetivo sobre o que ele passa na alma e é necessário que todos os elementos culturalmente assimilados de literatura, de história, etc., tenham se transformado em vivências interiores. Não pode ser só um negócio de, como é que se diz, externo. A gente foi, por exemplo, o Bruno, ele decorou milhares de poesias, milhares. Assim como eu estou sugerindo que vocês ouçam essas canções, ele tinha poesia europeia inteira, né? E eu acho que ele leu tudo que interessava. De tudo que ele leu, ele guardou de memória pelo menos 20%. Né? Então, isso se incorporou na alma dele. Né? Então, havia aspectos na alma do Bruno, né, que eram, por exemplo, Saint-Jean Perse, né, que eram Eugenio Montale, que eram o Ungaretti. Essas eram dimensões internas da alma dele. Né? Então, mediante esses poemas, ele se dizia, ele se mostrava para mim através dos poemas decorados, quando não dos próprios poemas dele. Né? Certo? Então, note que isto é conversa de intelectual. E sem isto, não dá para fazer nada. Você é capaz de imaginar, por exemplo, sei lá, Santo Tomás de Aquino e Santo Alberto Magno conversando de banalidade, de besteira? Ou sentar ali para reclamar da vida? Ah, a gasolina está cara, né? Porque não tinha gasolina, né? Era qualquer outra coisa. E perdendo tempo com isso, isso é impossível imaginar. Tá certo? Então, o small talk é uma forma de parasitismo.
É uma coisa vampiresca, realmente. Né? E às vezes as pessoas mantêm isso apenas porque elas acham que os outros esperam que elas façam exatamente isso. Né? Eu digo, olha, se você não tem nada valioso para falar, fique quieto, pô. Então, eu acho que é inteiramente normal. Pessoas que são amigas, que gostam muito uma da outra, ficar quieta horas. Até que a Isabela é a minha testemunha. Ela ia trabalhar no meu escritório, ficava sentadinha na mesa dela, eu ficava aqui, eu estava ali lendo uma coisa, ela lá, e cada 3 horas saía umas palavrinhas. Né? Ela nunca ficou brava comigo porque eu não falava nada. Então, isso é normal, essa ansiedade de falar, esse temor do silêncio, isso aí corrompe as pessoas, não?